Oi gente, tudo bem? Mais uma vez bem-vindos ao meu canal e o tema de hoje é: mudar de igreja é preciso? Isso é uma pergunta. Mudar de igreja é preciso, né? A gente sabe que tem muitos irmãos que são totalmente contra, né, mudar de igreja e mudar de denominação, então nem se cogite uma ideia dessas, né? Mas a verdade é que a gente tem que parar, né, de se prender a essas cláusulas pétreas que nós mesmos criamos para nós, né, sobre mudar de igreja, ver com tanto pesar a possibilidade de mudar de igreja. Tem gente que diz assim: eu vou nascer e morrer nessa igreja, eu vou nascer e morrer nessa igreja, né? Algo que a gente fica assim: por quê? Por que você precisa, só porque você nasceu, você vai precisar morrer, vai precisar passar a vida inteira congregando dentro dessa igreja, debaixo dessa denominação, né? Então, muitas vezes, né, quando a gente escuta alguém dizendo assim: eu nasci e vou morrer nessa igreja, né? Na verdade, ela tá revelando ali uma total insegurança e um total comodismo, né? Porque independente do que acontecer, ela não sai da igreja. Muitas vezes é até a igreja onde os pais congregaram, né? Os avós congregaram, e tem essa raiz, né? Essa ramificação. A pessoa tá completamente enraizada ali, né? Mas a gente tem que parar e avaliar se esse é o querer do Senhor para as nossas vidas, né? Mas a gente tem que se atentar que a gente tem que estar aonde o Senhor quer que a gente esteja, aonde o Senhor quer que a gente esteja. Não a gente que tem que decidir isso por comodismo, porque o pai congregou, porque a mãe congregou, e aí eu vou morrer nessa mesma igreja, sabe? A gente tem que se atentar a isso. Muitas vezes as pessoas mudam de igreja não porque aconteceu algo na igreja ou porque aconteceu algo negativo em relação à comunhão com os irmãos, experiências ruins. Não, muitas vezes não tem a ver com isso. Eu mesma saí de uma igreja da onde eu fiz parte por muito tempo e eu saí de lá muito bem, eu saí em paz com o irmão, eu saí em paz com o pastor, eu não tinha nada, eu não tinha nenhum tipo de mácula no meu relacionamento com ninguém da igreja, mas eu saí porque o Senhor mandou eu sair. E sabe o que acontece? Uma das razões para que a gente mude de igreja é justamente isso, é o Senhor chamando a gente para viver algo novo em outro lugar, em outro meio, em outra igreja. O Senhor quer que a gente conheça algo que até então a gente não conheceu estando naquela igreja. O Senhor quer nos mostrar algo novo, o Senhor quer agregar uma história nova, uma experiência nova com Ele, na presença dEle, em outra igreja. Não quer dizer que a igreja que a gente estava é uma igreja ruim, não é uma igreja do Senhor, não quer dizer isso. Então a gente tem que estar com o coração aberto para viver aquilo que o Senhor quer que a gente viva, sabe? E aí muita gente fica presa nessa de: meu Deus, eu vou morrer nessa igreja, eu vou morrer, e está deixando de viver algo da parte do Senhor reservado em outra igreja, em outro lugar, às vezes até em outro país, minha gente. Então a gente tem que quebrar essa religiosidade, esse pensamento, né? Esse pequeno pensamento curto de que Deus só se revela aqui, daqui eu não vou sair, esse é o meu lugar. Deus nos chama o tempo todo para o novo. Não quer dizer que o Senhor está sempre mandando a gente estar pulando de igreja em igreja. Não quer dizer isso. Mas a gente tem que saber que sim, o Senhor também trabalha dessa forma, te tirando da zona de conforto, te tirando daquela igreja onde sua mãe, seu pai, seu avô e todo mundo congregou, e te levando para viver algo novo da parte dele, né? A primeira razão para que se saia de uma igreja é essa. É necessário mudar de igreja? Sim, quando o Senhor nos chama para viver algo novo em outro lugar, em outra igreja, inclusive até em outro país, sim, entendeu? E não há nada de errado nisso, né? Não há nada de errado, gente. Agora, o que há de errado é você ficar presa à religiosidade e se bloquear num lugar achando que Deus só se manifesta ali, sabe? Não. Quando a pessoa pensa dessa forma: eu não saio dessa igreja, a pessoa está duvidando que há manifestação do poder do Senhor em outras igrejas. A pessoa está limitando o Senhor, né? Não, eu nasci e morri debaixo dessa congregação, debaixo dessa liderança, e é aqui que eu vou ficar. Você está limitando o poder de Deus, você está limitando a glória de Deus, que ela se manifesta em qualquer lugar, onde quer que esteja, um ou dois que se ali estiver proclamando o nome do Senhor, glorificando o nome do Senhor, ele se manifestará. Isso é bíblico, minha gente, isso é bíblico. E a gente sabe, né, que mudar é difícil, né? Mudar de igreja é difícil, com certeza, né? Por isso que tem muita gente que diz: eu vou nascer e morrer na mesma igreja, porque mudanças
são difíceis, é muito mais fácil continuar aonde a gente está, com aquele ciclo de amizades, onde a gente já conhece tudo, a dinâmica da igreja, a logística, né? Mas mudanças são necessárias quando o Senhor nos chama. E quando o Senhor nos chama para vivermos essas mudanças, Ele se responsabiliza por tudo. Ele se responsabiliza pelas pessoas que Ele vai trazer para perto de você, as pessoas que Ele vai colocar na sua caminhada. Ele vai escolher qual ministério você vai servir. Então o Senhor se responsabiliza. Sabe por quê, meu irmão? Porque não importa, não importa. Pode ser uma igreja pequenininha, pode ser uma igreja grande, pode ser uma igreja um pouco mais liberal ou menos liberal, né? Questão de vestimenta ou não, pentecostal, batista, não importa. Sabe por quê? O que importa é a presença do Senhor, é a presença de Deus no meio do povo, é sentir realmente que a igreja está alinhada com o Espírito Santo, é sentir a presença de Deus. É isso que importa. E muita gente não consegue se atentar a isso porque está muito presa à religião, está muito presa a detalhes, a coisas que não tem nada a ver, que não vai te agregar em nada, sabe? Ah, esse só toca esse louvor, porque vai tocar trocentos corais antes da palavra, sabe? A pessoa se atenta a tudo, mas não se atenta se está sentindo verdadeiramente a presença de Deus dentro daquela igreja. Então, vamos lá. Agora vamos para a segunda razão que justifica, né, você sair da igreja. Uma segunda razão, né, que justifica uma mudança de igreja é justamente essa. É você não sentir a presença de Deus na igreja. Você não sente mais a presença do Senhor na igreja, mas você não sai da igreja porque você se acostuma com as amizades. Porque você se acostuma a estar naquela igreja. Porque você se acostuma como tudo sempre acontece, né? A organização, né? Você se acostuma de tal forma que mesmo não sentindo a presença de Deus ali, você continua ali, né? E isso também acontece. Isso não quer dizer que a gente se torna menos crente ou a gente não está em comunhão com Deus. Não, é a presença de Deus que de fato não se faz mais presente naquela igreja. E a gente só consegue perceber isso porque nós estamos sim em comunhão com Deus. Só percebe que uma igreja não está mais com a presença de Deus quem de fato está vivendo uma comunhão sincera com Deus, né? Quem consegue ter essa percepção de que a presença de Deus se esvaiu no meio daquela igreja. Elana, isso acontece? Acontece, minha gente. Existem igrejas que estão vivendo completa estagnação espiritual. Tem igrejas que estão estagnadas espiritualmente já há muito tempo e não conseguem enxergar isso. Não consegue porque se acostumou a viver no superficial com Deus, se acostumou a viver de forma superficial com Deus. E isso tem acontecido e tem esfriado muitas igrejas que acham que é o normal. O normal é isso aqui. Sim, mas tem igrejas que já perceberam que estão vivendo uma fase de estagnação espiritual. Já perceberam sim, porque vivem ciclos e ciclos que nunca chegam a lugar algum. Ciclos que se repetem, ciclos que não trazem nada de transformador, nada de inovador para a igreja, né? Sim, obviamente tem igrejas que já perceberam, mas ainda assim preferem não fazer mudanças. Preferem não viver coisas novas. Elas preferem continuar naquela superficialidade justamente para não perder os membros. Porque os membros já se acostumaram com aquilo. Então eles têm medo, eles temem em fazer coisas novas. Eles temem, né, em sair daquela zona que eles começaram a viver, naquele ciclo que se repete e que nunca chega a lugar algum, que nunca alcança uma novidade real, né, uma novidade gigantesca da parte de Deus. Porque eles temem perder os membros que já estão acostumados com aquilo, né? Então existe essa igreja que infelizmente, as que conscientemente sabem que não vivem mais aquela presença de Deus maravilhosa, e tem aquelas que ainda não perceberam justamente porque já estão há muito tempo vivendo na superficialidade, que não conseguem mais ver, né? Não conseguem, não conhecem mais o que é o novo, desconhecem totalmente o que é algo novo da parte de Deus. Então, se você sente que aonde você está hoje, você não sente verdadeiramente a presença de Deus, então mude de igreja. Não tenha medo de julgamentos, não tenha medo de críticas, sabe? Porque o que a gente quer é a presença de Deus. Se não há a presença de Deus, como já teve um dia, né? Você faz essa comparação, meu Deus, essa igreja já foi mais avivada, mas parece que ninguém quer mudança, parece que está todo mundo acostumado a viver assim. Então mude de igreja sim, vá atrás de uma fonte nova, onde você possa beber mais e mais da presença de Deus.
É necessário buscar o renovo espiritual em todo o tempo. O renovo espiritual ele tem que ser constante. A gente percebe que tem muita igreja que ela veste uma capa, né? Nós temos que confrontar o pecado e na verdade está cada vez mais endurecendo o coração e se acostumando apenas com o satisfatório de Deus, deixando de experimentar a glória profunda do Senhor, né? Abrindo mão disso para estar apenas ali, se alimentando do satisfatório, endurecendo o coração, né? Julgando e criticando. Na verdade, tem muita igreja que precisa aprender a ser igreja, né? Tem muita igreja precisando aprender a ser verdadeiramente igreja e confundindo emoção com consagração. É muita emoção, é muito choro, mas nada da presença real de Deus. Então, se você está nesse lugar hoje, não tenha medo de mudar de igreja, porque é sim necessário mudar de igreja quando a gente percebe que está vivendo essa realidade, tá certo? E o vídeo de hoje era sobre isso e eu espero que tenha edificado a sua vida de alguma forma. Se inscreve no meu canal, compartilhe esse vídeo para quem você acha que está precisando ouvir um pouquinho dessa reflexão, certo? Beijos e até o próximo vídeo.